Meus companheiros, os meninos com gadeiro, a reunir mutirão. Ajudando a construir um mundo mais justo, igualitário e feliz. Mutirão de cantoria, celebrar a união. A carne mais barata do mercado, a carne negra. Tá ligado que não é fácil, né, mano? Liga aí. A carne mais barata do mercado é a carne negra. E é isso aí, queridas e queridos ouvintes sintonizados aqui na Rede Boa Nova de Rádio. Deu um pigarro aqui, eu tentei continuar, mas não consegui, mas ninguém percebeu. Mutirão começando aqui nos 1450 AM da Rede Boa Nova de Rádio, mas tem muita gente sintonizada aí pela internet, pelas nossas páginas. Muitíssima gratidão para todos e todas que fazem aqui parte desse Mutirão, um programa que acredita e luta por um mundo mais justo, mais solidário e mais feliz. Esse é o programa de Espiritismo e Direitos Humanos. Eu sou Franklin Félix e nosso Mutirão tá crescendo. Muito bom dia, Tiago. Bom dia, Ive, bom dia, Franklin, bom dia, Leandro, bom dia, Eduardo, também tá aqui, nosso companheiro hoje dessa manhã. Bom dia a todos. Hoje vamos começar com um desabafo? Mas apresenta o povo, se fala... deixa a gente solto assim, fiquei assim no ar. Chama pra apresentar. Então tá bom, então, Leandro, por favor, dê o seu bom dia hoje. Bom dia, Tiago, bom dia, Ive, Eduardo, Frank, bom dia para todos os ouvintes, os telespectadores também, né? Sim, então, para todos aí, um grande beijo, um abraço, internautas, né? Abraços virtuais aí para todos. Ive, querida. Olá, ouvintes e telespectadores, né? Então, só lembrando que nós estamos ao vivo e quem quiser participar do nosso programa pode participar pelo telefone, pelo 0800 979 5011. E se você também tiver a vontade de nos ver também, porque às vezes a gente só quer ouvir, né? Então tá bom, não quero ver a cara dessas pessoas. E a gente é bonito. Agora, se vocês querem ver a nossa carinha hoje de manhã fresca, né? Refrescante, acessem o site www.tvmundomaior.com.br. Vocês vão ver, né, como o Franklin tá arrumadinho hoje, que ele tomou banho, que a gente programa, arrumado, né? E vai poder Parou ver também... a barba, eu não, né? Fez barba, bonitinho. E vai poder também ver o nosso convidado e amigo, Eduardo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui falando sobre um tema que é muito caro pra gente, né? E tem muito trabalho aí pela frente, né? Mas, Eduardo, você tá bem, filho? E como anda a sua agenda aí? Tá como anda a sua né? agenda? Olha, a agenda tá crescendo bastante, né? Esse ano a gente deu uma controlada, que o ano passado a gente exagerou muito e... É mesmo? Mas só ia pra lugar chato, né? Ele só ia cantar lá com Vinha de Luz em lugar chato, Rio de Janeiro. Não, ele só ia pra lugar top, RSA, só queria lugar bom, né? Mas firmeza. O grupo tá bem, Vinha de Luz, os queridos também. Estamos muito bem, quem quiser acompanhar a nossa agenda, também tem um site lá, grupovinhadeluz.com. Tem nossas palestras, eventos, nossa agenda, tudo isso no site. Maravilha. Você tá impostando a voz ou sua voz Toda tá mais... vez que eu venho aqui você fala isso. Não, ele tá impostando, né? Vai ganhar de você, Léo. Você Tá. tá falando assim, ó, muito obrigado. Ele tá querendo dar uma... É uma emoção. 0800 979 5011. Esse é o Mutirão para quem tá sintonizando agora com a gente, o programa de Espiritismo e Direitos Humanos. Mas antes de mais nada, 12º Encontro Amigos da Boa Nova. Está chegando aí o 12º Encontro Amigos da Boa Nova. Adquira já o seu convite para a confraternização mais aguardada do ano. Você que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova possui um desconto especial e também pode obter mais 4 convites com esse mesmo desconto. As cadeiras serão numeradas, por esse motivo é importante garantir o seu lugar com antecedência. Este ano o encontro será realizado no dia 27 de abril, num domingo, das 9 às 18 horas. E aí organiza a sua caravana do bairro aí, ó, participe dessa comemoração que terá apresentação de palestra, música, realização de sorteio, interação entre os amigos e muito mais. É lá no Prisma Eventos, ali na João Cavalari, né, em frente ao Shopping Internacional, no João Cavalari 133, no quilômetro 225 da Dutra, sentido Rio de Janeiro. Convide familiares, amigos e faça parte dessa grande festa. Informações...
011 2456 7109, a partir das 7 horas. Repetindo, 2456 7109. Maravilha, Muito bem, 10º encontro garoto Amigos de da Boa Nova. propaganda, Nossa, a Leandro voz dele Piazon. É uma coisa incrível, né? Minha mãe faz caravana, que ele fazendo propaganda de É, casa, a mãe do né? Leandro faz caravana e ele é de confiança. Ela freta ônibus, né? Não vai desaparecer com o dinheiro da excursão. Tem o ônibus que é a minha mãezinha querida, faça o contato lá na minha casa. Né? Vamos chamar então, ô Thiago, parece que você veio essa Atropelei já, semana né? aí, ó. Não, você veio essa semana aí meio reflexivo e tal, e tá querendo desabafar pra nós? Tô querendo desabafar muita coisa. Deixa eu dizer o que penso dessa vida. Preciso demais desabafar. Desabafo. Bom, a discussão de hoje que a gente vou trazer aqui à tona, então, é sobre uma notícia que teve no último dia 31 de janeiro, né? Ou seja, no último dia 31, na região do Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, um jovem de 15 anos, negro, foi espancado, teve parte da orelha decepada e deixado nu, preso a um poste pelo pescoço por uma tranca de bicicleta. Este fato foi comentado bastante durante a semana, principalmente porque foi cometido por uma equipe de justiceiros do Rio lá, chamada de justiceiros de motocicleta. Ou seja, e aí? Será que bandido bom é bandido morto? Bandido bom é bandido morto? Caraca! É uma pergunta muito assim, e esse tema reverberou pra caramba, né? A gente tem que também reforçar que ele foi tema de um jornal, né, de grande audiência no canal público, canal aberto, né? Então, assim, gerou vários comentários hostis ou alguns pró-vingança, pró-justiça, mas uma justiça aparentemente cega, né? E cruel também, né? E também gerou conflitos em relação ao posicionamento, liberdade de expressão. Será que eu posso dizer o que eu penso? Será que eu estou ferindo alguma questão ética ou direito do outro de existir também, né? Será que eu posso me posicionar dessa maneira também? Eu acho que essa é a nossa discussão de hoje, principalmente com o olhar da doutrina, né, Leandro? É isso aí. Aí, pensando nesse tema, que acho que incomodou muita gente, destaquei aqui duas questões do Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na Lei de Destruição, a questão 756 e a questão 761. Né? Eu vou começar pela 756 rapidinho. Né? Ela fala sobre a sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos malfeitores? Os espíritos responderam desta forma: a humanidade progredirá. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem desaparecerão gradativamente, como o mau grão é separado do bom depois de peneirado, mas para renascer sob outro envoltório. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. E ele continua falando citando algum exemplo. E, para dar um suporte para essa resposta, a questão 761, o Kardec pergunta assim: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida? Não é na aplicação desse direito que ele elimina da sociedade um membro perigoso? Né? Aqui a 761 fala sobre a questão da pena de morte. E o Espírito responde de maneira brilhante: há outros meios de se preservar do perigo sem matar. É necessário, aliás, abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Eu entendo que pegar uma pessoa, surrá-la, e detalhe, né, de maneira covarde, porque foi um contra muitos, né? Ainda entenderia que houve alguma discussão, se fosse um contra um, mesmo assim seria errado, né? Mas muitos pegaram uma pessoa menor de idade, né, 15 anos, foi surrado, acorrentado, foi mutilado, né, e ainda colocado ali para humilhação pública, né? Algo bem semelhante o que eram feitos aí nos períodos do Império, Lembrei disso coisas também, bárbaras, né? Idade Média, né? Olha, O Coliseu ali, né? Põe nos leões Não, pra o leão comer, né? A gente pode falar de coisa recente mesmo, né? Um personagem histórico mesmo, né? Tiradentes, aconteceu isso com ele, né? Ele não lutou pela liberdade, né? Ele não lutou pela Liberdade, fraternidade, igualdade, ele é iluminista, aí vão lá e esquartejam ele. Historicamente, a gente pode discutir tudo isso daí, mas o que aconteceu com ele, né? Ele foi
foi esquartejado, né? E os pedaços dele foi colocado aí em praças públicas. Pra servir de exemplo. Servir de exemplo, né? exemplo. Para servir de exemplo, né? Mas o que me chama a atenção também é que, como esse caso reverberou muito nas mídias sociais, na própria TV, porque depois a ilustríssima jornalista foi falar de novo, ela foi falar a opinião dela, que ela tinha direito de expressar a opinião dela, e aí... também a mídia foi atrás da história do jovem, né? Quem é esse jovem? Um jovem aí que vem de uma família empobrecida, um jovem que teve o pai e a mãe mortos, né? Que morou com a avó e que viveu em abrigo e que quando ele reconheceu o assistente social do abrigo, que ela foi ao encontro dele, ele se emocionou, começou a chorar. E aí tinha uma característica de um jovem muito simples, muito pacato, muito afetivo, entendeu? E aí, só para nós pensarmos que nós temos uma história, né? Todo mundo tem uma história na vida. Então, o menino não é aquela simples foto acorrentada lá, e aí lembra muito as questões negreiras, né? Quando se acorrentava os negros escravos para não fugir no pelourinho e tal. E aí lembra, essa cena ficou muito, muito chocante nesse sentido. E aí, mais ainda, quando o Leandro traz as questões dos espíritos, dizendo que oportunidade nós estamos oferecendo de regeneração a todos, a nós e as outras pessoas que incutem no erro ou não. E aí, quando alguém se sente no direito de fazer justiça, né? De falar assim, olha, eu vou fazer justiça com a minha própria mão, porque eu não acredito na justiça que está aí. Complicado, né? Mas questões à frente, o Kardec também questiona sobre essa relação de justiça. Não sei se o Edu vai falar alguma coisa, já passo para ele. Sobre a questão da justiça, ele fala, olha, mas justiça divina, né? O homem, Deus é justo. O homem, ele pode ser no máximo justiceiro. Essa é a grande diferença, né? Nós estamos mostrando que as nossas leis, quando são elaboradas para coibir aqueles espíritos, né? Vamos colocar espíritos encarnados de modo geral, que ainda não entendem o processo do bem, ainda não conseguem viver numa harmonia com os semelhantes, né? Quer dizer, praticam o mal, vamos colocar assim, né? As leis ainda são falhas até na coerção desses atos de violência, de agressividade. As leis nem sempre garantem os direitos de maneira iguais, solidárias. Isso não acontece, porque o homem é falho e produz leis falhas. E muitas vezes nós nos dizemos cristãos, né? Mas não compartilhamos muito das atitudes de Cristo. Porque ele, até na hora de ser crucificado, ele perdoou ali o bandido que estava do lado dele, né? Então a gente diz, poxa... Verdade. Fala sobre Cristo, mas não vê que ele jamais mandou a gente condenar o outro. Ele disse amar ao próximo. Mas não falou desde que não seja bandido, desde que... Né? Ele não colocou um ponto e vírgula ali. Né? E ele andava com os excluídos e marginalizados. Sempre. Isso é muito bom destacar, porque assim, Jesus ele veio para os que estavam doentes, não para os sãos, né? Os sãos não precisam de médico. Foi Daí o que ele disse. ele andava com os excluídos, minorias. os leprosos, as minorias. Já eram as minorias da Jesus época, era né? As socialista. mulheres, mas né, é polêmico agora a provocação do Franklin, é bem polêmica, mas que Franklin Jesus ele provocador. estava com as minorias, isso é inegável. Continua, Eduardo estava falando. Exatamente, a gente fala, muitas pessoas questionaram, mas por que tanta cobrança em cima da jornalista, não é? E aí a gente vai também para o Evangelho que diz, aquele que muito é dado, muito será cobrado. Sim. Não é? Então, é uma responsabilidade muito grande você falar em cadeia nacional para uma emissora que é concessão pública, levantar uma bandeira como essa, né? Vendo tanta violência e a gente vê, poxa, a gente já aprendeu durante tantos séculos aí, já estamos no século XXI, né? Que aprendemos que não é dessa maneira que a gente vai conseguir melhorar, corrigir o erro do outro, né? Então é complicado, né? A gente não pode esquecer também que jornalista é formador de opinião, Isso. né? E a questão da ética profissional, né? O objetivo do jornalismo, ele é de informar, de levar a notícia, de comunicar às pessoas os fatos, né? As coisas que estão acontecendo. A opinião, ela é sua. A opinião é de quem escuta, que tem o direito de refletir sobre aquele tema. E o programa pode ser até esclarecedor. Por isso que muitas vezes é convidar pessoas, especialistas, técnicos nas áreas, para que eles possam esclarecer mais aquela notícia, aquele tema, que o jornalista em si não tem, entre aspas, competência para fazê-lo. Então o papel do jornalismo é o que a gente está fazendo hoje aqui. Nós colocamos a notícia e estamos refletindo sobre. A nossa parte técnica, podemos dizer, é o conhecimento espírita. Então é por ele que nós vamos refletir sobre o tema. Então assim, o posicionamento do jornalista, ele primeiramente é antiético, então não é uma liberdade de expressão, né? Então a gente está falando de liberdade de expressão versus hostilidade, liberdade de expressão versus desrespeito,
né? Então, assim, a gente está versando, além de tudo, quando ela se posiciona daquela forma, e nós também nos posicionamos de muitas formas publicamente, via rede social, né, que também é um posicionamento sério e formal. A gente acha que é Porque informal, mas não é, tá tá escrito, né? já é Tá formal e documentado. é público. A gente também está, quando a gente se posiciona de forma hostil, arbitrária, equivocada, nós também estamos incutindo em direitos no Estatuto da Criança e Adolescente, nós também estamos incutindo na Constituição, que nos dá direito de existir. O artigo 5º, ele é fundamentado a partir desse direito. Então, nós não temos direito de julgar aquele que sem provas. Então, a gente está marginalizando, excluindo a partir de um movimento que não é justo, porque não foi julgado, porque não foi analisado. E ela fere, inclusive, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente quando ela utiliza termos que não são adequados. Por exemplo, então, marginalzinho. fala, não, querida, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no mínimo, um adolescente em conflito com a lei, entendeu? É que dá muito trabalho, né? Falar adolescente em conflito com a lei, em situação talvez- de vulnerabilidade. Formal Querida, demais. fala a coisa mais correta. Mas eu queria só destacar, ó, que o Rolando participa aqui com a gente, ele é do Parque Maria Luísa, e ele diz ainda, Leandro, ó, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos por que os maus parecem sobrepor-se ao bom. E a resposta é porque os bons não se levantam. Isso mesmo. E aí ele fala assim, qual o limite do bom combate? Vem com a gente, fica aí nos próximos programas que a gente fala. Qual o limite do bom combate, Leandro? Olha, eu gostei que o ouvinte aí, o Rolando, né, enviou essa enquete, porque eu destaquei duas questões aqui, mas se a gente fosse destacar outras questões para sustentar aí, a nossa proposta aí de pensamento, né, e encontrar muitas respostas aí que os espíritos nos dão, né, eu acho que o limite do bom combate vai ser o nosso bom senso, né, a gente começar a analisar se isso realmente é produtivo para a sociedade, né? Eu vou combater algo, mas isso vai gerar bons frutos. Esse combate ele é conveniente. Então nós aqui nós entendemos, chegamos conversando, né? Que esse é um bom combate. Sim, né? Combater sim. por uma minoria, por aqueles que são excluídos, que são chacoteados aí nas mídias sociais, nas televisões, servem de piadas aí para programas dito humorísticos, né? Eu acho que esse é um bom combate. E mesmo combate porque pelo amor, né? o Sem oprimido oprimir. nunca pode usar a lógica do opressor, né? Nunca o oprimido ele pode usar a lógica e querer oprimir também, porque senão ele se transforma num opressor. Isso né? mesmo. Então, gente, faltam poucos minutos. O Marcos está falando ali pra gente, ó, que nosso tempo é escasso e ele tá reduzindo cada vez mais o nosso tempo. ali, Tô ó. sentindo isso que é uma Só coisa porque nós não somos pessoal, corintiano, hein? que nem Eu ele. não sou corintiano. A gente colocou na internet, no site, na fanpage da Rede Boa Nova de Rádio, uma enquete sobre o programa, né? Então, se você quiser dar sua opinião, também seja muito bem-vindo. Então, clica lá na fanpage da Rede Boa Nova. E a pergunta foi a seguinte: na sua opinião, existe relação da doutrina espírita com os direitos humanos? Então, quais são eles pelo seu pensamento? Então, nós estamos com milhares aqui de comentários, então vou ler alguns rapidamente pra gente, né? E semanalmente a respirar. gente joga sempre, toda semana vai ter alguma enquete perguntando aí pra gente saber a sua opinião sobre os direitos humanos. Bom, deixa eu tentar enxergar. Olha, tem uma opinião aqui do Paulo Lima, que ele diz assim: eu acredito que somente quando a Terra for um planeta de regeneração é que veremos as leis humanas e os seus direitos mais próximos na prática das leis divinas e, portanto, do Espiritismo. Hoje a relação está mais no aspecto conceitual do lado das leis humanas. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu conteúdo, representa uma grande aproximação com os ensinamentos da doutrina espírita. Porém, a prática desses direitos em um mundo de provas e expiações ainda está muito aquém do que entendemos por mundos mais evoluídos moral e intelectualmente. Estamos avançando, pois assim tem que ser, pela imutável e irrevogável lei do progresso. Tem outro comentário também da Márcia Morgante, que ela diz assim: sim, meu direito começa onde termina do outro. Lei de liberdade de que falava Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Então, além desses comentários, tem muitos outros que a gente poderia ficar lendo aqui a manhã toda, nós não temos esse tempo. Mas eu acho importante o posicionamento aqui do Paulo quando ele fala do mundo de regeneração, porque a gente sempre espera ele cair da nossa cabeça. Só que se a gente não começar a se mobilizar, a gente não vai chegar nunca. Somos nós que vamos transformar Nós esse estamos mundo, né? fazendo esse mundo ser de regeneração ou não?
Acho que é uma provocação. Eu estou agindo localmente ou coletivamente em prol deste mundo de regeneração, ou eu estou só culpabilizando que ele ainda não chegou? Você não vai mudar. Claro, Né? claro. Oi, Ivi, e fala aí o nome das pessoas que participou aí com a gente do enquete, ó. Muitas pessoas, gente. Elizabeth Caires, Helenice Lunanimela, Paulo Lima, Márcia Morgante, Rita de Cássia, Marcos Paulo, Luiz Batista, Silvana Oliveira, Regiane Guimarães, Grace Vandermolen, Antônio Leite, Lima Miguel, tem muitas pessoas. Maravilha, gente. só pra Muito gente obrigada saber assim, pela que a gente soltou a participação. enquete ontem, a gente colocou a enquete no ar ontem, de tarde, né, o pessoal aqui da rádio, e aí teve quase 300 likes, né, em relação à Isso. nossa pergunta e várias opiniões, mas a gente quer sim saber a sua opinião aqui. E aí, aproveitando, queridos, a Flávia Marques do Imirim, ela também participa com a gente e fala: eu acho que essa questão do preconceito é uma falta de educação de milênios. Pois há muito aprendemos na escola e em família que o mais forte sempre vence. E aí ela continua, exemplo: vejo muitos pais ensinando aos filhos que se algum amigo bater, para se bater também, revidar a pancada. Não tem como a gente incute nas crianças os conceitos de... Né? A educadora na creche fala assim: olha, amiguinhos, vamos ter as regras, a gente não vai bater. Aí chega a mãe em casa, a criança reclama, né? Alguém me mordeu, me bateu, então bate. É, assim, Né? né? O que você ia falar, Não, é engraçado que as pessoas veem a morte como um castigo, né? Nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que a morte não é castigo nenhum. Se que adianta a gente penalizar alguém com a morte, sabendo que a pessoa não vai mudar com a morte, né? Muda alguma coisa? Não muda nada. Você vai continuar a mesma pessoa, a mesma criatura, né? Nos últimos Outra minutinhos... Tem que divulgar uma coisa muito importante, que é a nossa página no Facebook, Espiritismo e Direitos Humanos. Se você está gostando da discussão, se você quer saber mais sobre esses temas, curte a gente lá, curte a página, porque a gente está provocando bastante reflexão, tem assuntos muito importantes para a gente continuar conversando e interagindo. Então clica lá, Espiritismo e Direitos Humanos, somos nós, né? Lá somos nós. Os meninos brincam, o Leandro, o Thiago brinca e tal, que tem vindo de bandeja temas sobre direitos humanos, né? Olha, tem muito assunto, né? Toda semana tem alguma coisa. Semana muito passada assunto. foi o lance do beijo gay, que repercutiu super. Gratidão aí pelos comentários prós e contras. Mas esses somos nós. A gente já desceu do muro faz tempo e a gente se posiciona assim contra toda forma de opressão. Por favor, Marcos, a vinhetinha do Justiça pra nós. Fora da justiça social, não há salvação. E é nesse sentimento de que fora da justiça social não há salvação, o que Kardec falou, Leandro? Fora da caridade não há salvação. Leandro, Não, sabe, Tô eu ligeiro. acho que Jesus falou uma coisa muito importante. Ele disse pra gente não fazer pro outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito conosco. Acho que esse é o princípio dos direitos Amar ao humanos. próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. E se a gente não tá exercendo exercitando mesmo esse movimento, então a gente não tá fazendo direitos humanos e nem provocando um mundo de regeneração. Então vamos fazer para os outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Querida Margarete, a nossa telefonista que atendeu as ligações aí, participou com a gente. Marcos esteve hoje na técnica. E o irmão, companheiro, reaça feito nós, querido Eduardo. O povo pira. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com um tema tão importante de ser falado, né, de ser abordado, e tem muita coisa aí pela frente pra gente discutir no sentido dos direitos humanos, né? Isso aí, muito bom. Meninos querem mandar beijo, tchau. Eu queria mandar um grande abraço para o Luir, que na semana passada mandou mensagem para mim, parabenizando a todos aqui pelo programa, e acabei não passando mensagem. Quem que mandou? A Luir, senhor. Já tá nos ouvindo hoje também. Querido, querido. Beijo. Vai colocando pra gente, Marcos, a música já da Elza Soares e tal, pra ir finalizando, né, Leandro? É isso aí, eu queria mandar um abraço também. Eu também recebi muitas mensagens aí de pessoal que gostou do programa, né? Tem nossos amigos aí que acompanham, o pessoal curtiu, né? Tem comentários. Um abraço pra todos, né? E até o próximo sábado. E aí eu agradeço todo mundo por estar aqui participando, agradeço aos ouvintes, a participação na enquete, por telefone, mandar um beijo pro meu filho que tá aqui no estúdio, que tá um bonzinho pra caramba, prestando atenção, tá quietinho, né?
Eduardo. Maravilha, maravilha. Ontem eu estive aqui na rádio em reunião com o seu... Em reunião não, fui fazer uma outra coisa. Encontrei o seu Jeter e a dona Gil. Olha aqui, seu Jeter e dona Gil. E a gente Alta chefia. Alta chefia. A gente bateu um papo rapidamente sobre o programa. Então gratidão sempre pelo feedback Sempre. dos dois aí, que faz com que a gente cresça e pense o espiritismo ou a doutrina espírita, né, como balizador aí da nossa opinião. Isso pra gente é muito rico, né? Que nós possamos fazer pros outros aquilo que Jesus advogou, que é fazer pros outros aquilo que a gente quer que os outros nos façam. Alexandre, querido, Marcos, muito obrigado. Até semana que vem. Aí era só isso? Porque acabou o tempo, não né? dá tempo. Agora, se a gente tiver mais tempo, a gente vai falar de mais coisas. Já acabou? Já acabou. Acabou. Faz hashtag queremos uma hora. Isso, curte Espiritismo e Direitos Humanos, coloca hashtag queremos uma hora. Que a gente consegue. Grande abraço, queridos. Até mais. Abração, Beijo. tchau, tchau. Até mais. Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado porque o revólver já está engatilhado. E o Vingador é lei. Vou chamar meus companheiros, meninos congadeiro, a reunir em mutirão. Você ouviu Mutirão. Pra cantar a alforria, mutirão de cantoria, celebrar a união.